sempre comparo a implementação de um projeto de adequação à LGPD à construção de uma ponte, em que leva qualquer carro, pessoa, qualquer veículo de um lado até outro, de um ponto até outro. A implementação de um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados deve, antes de tudo, ser entendido, ser encarado como, de fato, a construção de uma ponte que vai fazer com que o seu cliente saia do atual estágio de desconformidade em que ele se encontre até onde ele possa alcançar, então, a conformidade. Então, essa construção desta ponte que vai tirá-lo do ponto A e levá-lo para o ponto B é exatamente o projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Pensando numa construção, a gente lembra logo de uma casa, de um edifício, de um prédio em geral, a gente associa o alicerce dessa construção à sua base, à sua estrutura, ali como uma das partes mais importantes, porque toda a construção é em cima daquela base que foi ali construída inicialmente. Da mesma forma, na implementação de um projeto de adequação, o alicerce, a base, é extremamente importante, porque é isso que vai dar sustentação ao projeto. Então, se a base, a estrutura, não estiver devidamente sedimentada, não foi muito bem construída, pode comprometer todo o projeto, assim como um alicerce de uma construção pode comprometer todo o prédio, todo o imóvel ali acima dele construído. Então, é muito importante a gente considerar o datamap como efetivo alicerce. É uma fase muito importante que deve ser minuciosamente analisada, considerada e dela extraída todas as informações de que se precisa para considerar o efetivo ponto A, construir com detalhes, com minúcias, o ponto em que se encontra o seu cliente. As pessoas, no geral, associam o data mapping à entrevista e, no geral, a gente tem as entrevistas, sim, como parte integrante do data mapping, significa mapeamento dos dados. Mas não é só a entrevista que faz parte, não são só as entrevistas que compõem esse mapeamento dos dados. Mapear é identificar, é localizar onde que estão os pontos ali relacionados, no nosso caso, aos dados pessoais. Onde que eles entram, por onde que eles saem, quando que eles saem, né, da base, quando que eles são eliminados, quem acessa, com quem são compartilhados, onde que são armazenados, por que motivo eles são acessados e armazenados na base do seu cliente, enfim. Tudo isso é objeto de questionamento, aferição e uma minuciosa investigação. Então, o data mapping, de fato, é uma investigação. É quando a gente vai buscar traçar minuciosamente o ponto em que se encontra o seu cliente. Para isso, além das entrevistas, a gente vai buscar também todos os contratos, todos os documentos, termos, regulamentos, códigos, políticas que atualmente já existam na instituição, no seu cliente, que pode ser uma empresa, pode ser uma associação, uma igreja, enfim. A gente sabe que são várias instituições que devem se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive pessoas físicas, quando tratam dados com finalidade lucrativa. Então, a gente não pensa só em empresa. A organização, a pessoa ali que esteja com a sua base sendo adequada. É muito importante, então, ter esse aspecto de estrutura fundamental, que a partir de então será construído todo o projeto. Ou seja, é a base onde depois será construída a sua casa, o seu imóvel, o seu edifício ali para aquela construção. No projeto, tem o mapeamento de dados como um ponto realmente de sensibilidade, de muita atenção. Todos na equipe é importante que participem do mapeamento dos dados, na verdade, porque em algum momento vão precisar acessar as informações, então, ainda que haja uma divisão das responsabilidades na elaboração dos documentos, dos relatórios, na indicação, na recomendação dos fluxos, ainda assim é importante que todos participem do mapeamento. Alguns vão poder participar em maior grau, outros em menor grau, isso acontece no geral nas equipes e está tudo bem, mas é importante que em algum grau haja a participação de todos.